buscar uma bênção. Amém? Glória a Deus. Nós damos as boas-vindas a quem nos acompanha pela internet. E nós vamos cantar esse cântico que diz assim: eu vim aqui buscar uma bênção. Eu vim aqui falar com Deus. Quero sentir o teu poder. Eu quero ver a tua mão me tocar. Tu és tremendo, Senhor, e opera maravilhas. O teu poder consola os corações. A tua graça nos faz vencedores. Maravilhoso és, Senhor Jesus. De novo. Eu vim aqui buscar uma bênção. Eu vim aqui falar com Deus. Quero sentir o teu poder. Eu quero ver a tua mão me tocar. E quando estou fraco, entro em tua casa. Logo percebo, vou levantar. Me envolves com tuas mãos, consolas o meu coração. Maravilhoso és, Senhor Jesus. Quão maravilhoso és tu, Senhor. Tuas maravilhas têm sido operadas no meio do teu povo. Temos sido tocados pelo Senhor por meio do Espírito Santo. O Senhor tem feito algo de extraordinário nesses dias. Tem nos dado forças para caminhar, para seguirmos dia após dia, Senhor. E te louvamos por tua fidelidade, por tua presença, por nos fortalecer todas as vezes que entramos pelas portas da tua casa e na tua presença, junto com os irmãos, receber da tua graça sobre as nossas vidas. Te louvamos, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. E se você pode abrir a sua Bíblia, abra comigo em Mateus, no capítulo 14, dos versos 22 ao 36. Mateus 14, dos versos 22 ao 36. Eu tenho ministrado aos irmãos essa série, o surpreendente Jesus da Bíblia. E olha, irmãos, nós precisamos nos voltar para as Escrituras e encontrar esse Jesus verdadeiro. Não Jesus para satisfazer os anseios e desejos de uma ou outra religião, de uma ou outra pessoa. Um Jesus que possa ser manipulado. Nós precisamos ter um encontro com esse Jesus verdadeiro, que há 2000 anos esteve aqui na terra por um único propósito, e que é o grande propósito que nos alcança, pagar o preço dos nossos pecados. Glória a Deus. De fato, Ele é o Jesus que multiplica pães, que cura os enfermos, que faz milagres, mas a vida de Jesus há 2000 anos atrás foi para pagar o meu pecado, o seu pecado, de toda a humanidade, é isso que Ele fez. Amém? E enquanto Ele opera essa obra, instaura o reino de Deus, Ele deixa lições surpreendentes, ao ponto de estar com os seus discípulos em determinado momento no barco, no momento de fúria do mar e as ventanias, e numa palavra de Jesus, o vento e o mar revoltoso se acalmam. E os discípulos impactados falam: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? O nome dele é Jesus. Vamos no capítulo 8 de Mateus, no verso 27. E é por isso que eu tenho então colocado para os irmãos, assim como os discípulos ficaram surpresos, foram surpreendidos por algo extraordinário, já tinham visto muito de Jesus, mas aquele ali parece que foi algo que eles não esperavam.
Foi além das expectativas. E de fato, quem pode com as forças da natureza? Quem pode conter uma tempestade? Quem tem poder para silenciar um mar revoltoso por meio de uma palavra de ordem? Somente Deus. Ele é Jesus. Glória a Deus. E nós estamos sendo surpreendidos então pelo toque de Jesus, pelo que Ele fez até chegar na cruz e completar a obra de redenção, de nos comprar para si mesmo, pagando o preço dos nossos pecados. Aleluia! Precisamos aprender sobre o surpreendente Jesus da Bíblia. Amém? Amém. E hoje então, no capítulo 8, nos versos 14 ao 36, venha comigo nesse texto bíblico que diz assim: logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Vamos repetir isso aqui comigo? O vento era contrário. O verso 25. Já alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não temais. Verso 28, Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. E ele lhe disse: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E tendo feito a travessia, chegaram à terra em Genezaré. Os homens do lugar o reconheceram e divulgaram isso por toda a região, e levaram-lhe todos os enfermos, e rogaram-lhe que apenas lhe permitissem tocar a barra do seu manto. E todos os que tocaram foram curados. Glória a Deus. Amém. Que Deus nos abençoe nessa noite, na reflexão que nós vamos fazer, conhecendo o surpreendente Jesus da Bíblia, nesse tema, sobre as águas. Os irmãos, para se situar, a primeira parte do capítulo 14, na verdade a metade aqui, o texto anterior que nós meditamos, falava sobre a multiplicação dos pães. Está aí na sua Bíblia. Foi aquele momento ímpar que Jesus está falando com as multidões e os discípulos chegam para Jesus e falam: mestre, manda a turma embora, tem muita gente aqui e a turma está com fome, não vai prestar, nós não temos comida e nem estrutura para alimentar essa turma. E Jesus olha para eles e fala: dá-lhes hoje de comer, eles não precisam ir embora. Os discípulos, meus irmãos, caíram dos pés, quase que desmontaram, falaram: mas o que é isso? Nós não temos dinheiro, não tem lugar para comprar pão. Se tivesse dinheiro, não ia ter onde comprar pão para sustentar essa turma. E daí a pouco ele pergunta: quantos pães tem? E aparece lá os 5 pães e os peixes, e ele fala: manda a turma sentar. E Jesus mandou que eles dessem ao povo de comer. E Jesus honrou isso, porque Jesus fala, depois de ter dado graças pelo pão e pelos peixes, vai lá e dá o pão para a turma, alimenta a turma. Olha só, Deus nunca dá uma ordem que a gente não possa cumprir, não é verdade, irmãos? Glória a Deus. E seguindo isso então, acabou aquele dia cansativo, Jesus coloca os discípulos no barco e fala: atravessa, vai lá para o outro lado. E para eles, meus irmãos, a maioria deles aqui, o próprio Pedro, era marinheiro, homem das águas, O irmão Benedito é o Pedro de 2000 anos atrás, gosta de pescar que só.
Só não pesca no barco, né? Pesca no barranco. Mas o Pedro era um pescador. Diferente do irmão Benedito que pesca no barranco, ele era homem do mar. Ele não tinha medo de mar, não. Ele sabia a arte da navegação e junto com eles muitos outros. Então atravessar aquele mar, chegar para o outro lado, como diz na gíria, mamão com açúcar. E o próprio Jesus então o despede e vai sozinho para o Monte orar. Eu gosto disso. Um dia cansativo, os discípulos remando e o nosso Senhor orando no alto da montanha. E escurece. E os marinheiros então ali, experientes, estão navegando, mas você observou aqui que o vento era contrário. Fiz questão de trazer isso para os irmãos. O vento contrário. Uma remada, 2 remadas, 3 remadas, 4 remadas e nada. Vento contrário. Na navegação o vento tem que ser favorável. Tem que vir do lado certo para que você possa alcançar então os seus destinos. As ondas também batendo no barco, oferecendo risco de morte. Toda aquela situação, um cenário complicado, escuro. Pensa numa escuridão. A gente aqui não tem tido muito essa ideia, porque a gente está cercado de muitas luzes. Mesmo que apagar as luzes daqui, do nosso bairro, as luzes do entorno ainda não permite que uma escuridão, um breu se instale. Se você quiser uma escuridão mesmo, você tem que se retirar muito distante da cidade, para um lugar que não tenha, para você então entender o que é essa escuridão. Imagina no mar, como que isso ficou tenso, como isso ficou intenso e como ficou perigoso. A possibilidade de morte era iminente, a possibilidade de um naufrágio, de um fracasso na travessia, os marinheiros experientes ali não serem bem-sucedidos, estava tudo desenhado, estava escrito, não ia dar certo, eles não chegariam ao seu destino. Mas Jesus está onde? No monte, orando. As ondas batem no barco e o vento é contrário, e Jesus vem na direção do barco. Interessante que o vento impede o barco de navegar. As ondas impedem de navegar e ameaçam de morte. Enfrentando o vento e as ondas bravias do mar, é que o Senhor Jesus vem pisando sobre elas. Já imaginou isso? Aquela onda bravia que ameaça de morte, e sobre aquilo que ameaça de morte, os discípulos, Jesus anda por cima. O vento que ameaça submergir o barco, Jesus o enfrenta e não o impede de chegar até os discípulos. Olha que cena extraordinária. O surpreendente Jesus da Bíblia, realmente, ele não é um super-herói, ele é o Deus Todo-Poderoso, Senhor da natureza, Rei do Universo. Glória, glória ao nome do nosso Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Aquilo que ameaçava os discípulos de Jesus não foi suficiente para o Senhor. Talvez aqui a gente já possa trazer uma lição para a nossa vida. Tudo que nos assusta, tudo que nos impõe medo, e nós vivemos com medo, cada um de nós tem os seus medos. Eu sei, crente não pode ter medo, pastor. Eu não sei crente da onde, porque os da Bíblia têm. Os discípulos têm medo, os profetas tiveram medo, e aí a gente tem que ouvir isso, né? E um crente não pode ter medo, porque medo é uma declaração de falta de fé. Nós somos humanos, nós não somos super-heróis. Bem, diante dessa situação, dessa circunstância, nós vamos ver então as intervenções de Jesus. E é isso que eu quero conversar com você nessa noite, né? Sobre as águas. O mundo em que nós vivemos, ele tem muito disso, desse cenário que nos apresenta aqui. O vento contrário não bate na sua vida? Hoje mesmo nós compartilhamos aqui os enfrentamentos de enfermidades, quando vem a notícia de um enfermo da família, né, irmã Terezinha? Como isso deixa a gente sem chão. Nosso irmão aqui, Mauro, que passando por essa dificuldade, né, a hérnia de disco,
vento contrário. Sempre trabalhou, sempre teve saúde, saudável, né? Mão de ferro, dobra os ferros lá na serralheria, nem quer usar as ferramentas, vai com a mão mesmo, né? Era assim. Estou falando, eu sei que mas agora o vento bateu contra a água. Chegou uma limitação. Tantos de nós, na área financeira, muitas vezes, o desajuste, o medo de não conseguir honrar os compromissos, nós somos cercados por medos, por ventos, por ondas grandiosas, situações que nós não temos domínio, que nos tiram do nosso porto seguro, que nos deixam instáveis, desestabilizados, e nós só temos um único recurso: Jesus, e é suficiente. Aleluia! Glória a Deus. Os irmãos observaram que no meio do breu, no meio da escuridão, do alto da montanha, Jesus vê os seus discípulos em dificuldade e vai na direção deles? E é isso que nós vamos tratar aqui então. Vamos olhar para esse surpreendente Jesus da Bíblia, dentro dessa passagem bíblica, e pensar naquilo que aconteceu lá, naquele mar, que Jesus sempre vai ao encontro dos seus. Aleluia! Eu sei, a gente precisa dar um passo na direção de Deus, pastor. A gente precisa buscar o Senhor, a gente precisa se deslocar, é verdade. A gente tem que sair dessa preguiça que ataca a nossa alma, a nossa espiritualidade. Isso aí vem do reino das trevas, que não nos quer em atividade. Mas uma coisa é verdade: Deus sempre vem na nossa direção. Ele sempre está vindo ao nosso encontro. Glória a Deus por isso. Desde o jardim do Éden, é Deus que vai buscar os seus. O homem peca dentro do jardim e é Deus que vem ao jardim perguntando para o homem: onde estás? E esse onde está não é uma localização como a gente manda no WhatsApp, não. Esse onde estás é como está o seu coração. Como você vai ficar agora que desobedeceu, se rebelou e não terá mais esse lugar de equilíbrio, de harmonia para você viver? É forte isso. Deus coloca o homem para fora do jardim, manda os profetas em direção ao homem. Os profetas são os mensageiros de Deus. Deus vem sempre na direção do homem. Nós encontramos Jesus aqui no Novo Testamento, depois de tantos profetas, né, por vários séculos. E Jesus vem. O texto de João, ele é muito precioso nesse sentido, porque diz assim em João 3,16, os irmãos conhecem de cor. Fala para mim, João 3,16. Pode falar, sem medo de errar. Porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que crê, a vida eterna. Olha, bem cavcano, mas chegamos lá. Estou falando que... As traduções. A minha memória não estou falando. mas Pois é. agora já está meia balançada. Mas glória a Deus, né? Mas não é aquele medinho de errar o texto? Né? Aquele medinho de dar uma mancada, né? Mas Deus enviou seu Filho. É Deus que vem na direção do ser humano. Né? Deus vem na nossa direção. E aqui em Mateus 14, Jesus vai ao encontro dos seus discípulos sobre as águas. Glória a Deus, isso não é impactante? Não é o jeito de Deus ser com a gente? E muitas vezes a gente não se sente esquecido e abandonado por Deus. Ah, pastor, isso é pecado. A maioria de nós sente, não admite. Mas muitas vezes fala assim: o que eu estou fazendo de errado? Que Deus não está vindo me socorrer. Não está fazendo nada de errado não, você só está recebendo uma lição. Talvez você esteja no mar, na travessia, e o vento bateu ao contrário, as ondas estão batendo no teu barco, mas Deus está te vendo no meio da tua aflição, e Ele já veio na tua direção, Ele já está próximo, e glória a Deus por isso. Amém? Se nós negociarmos essa verdade e alegarmos, nós estaremos em sérios problemas. Porque se nós vamos procurar Deus
tateando, tentando descobrir onde Ele está, onde nós vamos chegar, onde nós vamos encontrar. É Deus que nos encontra. Glória a Deus por isso. Na noite mais escura da nossa vida, na noite mais escura da nossa alma, é Deus quem nos encontra. Aleluia. Eu creio nisso. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse surpreendente Jesus da Bíblia mostra também que Ele tem essa habilidade de trazer a palavra de coragem, de ousadia e fé para nós. Deus, Ele sabe como ativar em nós o modo fé. Se é que isso existe, né? Pode ser mais uma heresia minha. Mas se tiver o modo fé, Ele sabe como ativar em nós. Olha o verso de número 27, olha comigo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não temais. Porque no verso 26, eles pensaram assim: é um fantasma. Olha, eles acreditavam em fantasma. Eles acreditavam em coisas esquisitas, não é? E Jesus fala: olha, não tenham medo, coragem, sou eu que estou aqui. Porque eles estavam apavorados. Aquele mundo de homem barbado, homens que enfrentavam o mar, estavam com medo, achando que era uma assombração. Estava lá para perturbá-los. E o próprio Pedro fala assim, porque estava escuro: Senhor, se é o Senhor, manda eu ir sobre as águas onde você está. E é interessante que Jesus não dá uma palavra, nada mais que isso: vem. Ele não disse, né? Tentou encorajá-lo além disso. Simplesmente ele fala: vem. Eu sei, a gente desce as pedras no Pedro, né? Fala: ei, Pedro, ó, homem, não tem fé, pecador, ficou com medo das águas. Mas de todos que estavam no barco, foi o único que saiu. Vamos ser misericordiosos com o Pedro aqui, né? Vamos aliviar um pouco as pedradas no Pedro. Tá certo. O Pedro, ele conversa com o Senhor, ele não o identificou, e ele coloca ali uma prova, fala assim: ó Senhor, me mandem sobre as águas, sobre o Senhor. Né? Jesus traz essa palavra de encorajamento em cima disso. Mas eu quero tratar essa questão do Pedro um pouco mais à frente. Vamos tratar aqui por esse verso 27, quando Jesus fala essa palavra: tende coragem, sou eu, não temais. Nós somos desafiados a ter coragem. Tem um texto lá de Josué que nós gostamos muito de recitá-lo, né? Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Nas palavras de Deus a Josué, para liderar o povo na entrada da terra prometida. Ser corajoso, Josué. Tem de bom ânimo. Vai lá. Mantenha firme o que foi ensinado por Moisés e entra na terra e possui a terra. Jesus, ele sempre encoraja os seus seguidores. Nunca falou mentira e nunca iludiu com um marketing para atrair as pessoas, nunca. Em João, no capítulo 6, verso 33, houve uma debandada. Jesus falou a real. Como diz o pastor Pedrosa, teve um papo reto lá com a turma, né? E ele falou sobre a questão de viver no pecado, o quanto isso afasta de Deus. Enquanto Jesus estava curando, multiplicando pães, estava todo mundo em volta. Na hora que ele falou da real, da espiritualidade, a turma deu no pé. Na hora que limpou o rancho, saiu todo mundo de perto, ele olha para os seus discípulos e fala: e vocês? Quer ir também? Segue. Jesus, e Pedro fala assim: Senhor, para onde iremos nós, se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna? Eita, Pedro! De vez em quando ele marca uns pontos bonitos, né? Graças a Deus. Jesus
Ele sabe encorajar os seus. Ele não nos prometeu vida fácil, Ele prometeu vida vitoriosa. Em João 16:33, Jesus fala assim, ó, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus sabe como nos encorajar, assim como Ele olha para os seus discípulos em meio de um mar revoltoso, e Ele fala para aqueles que estão lá, para não ter medo, tenham apenas coragem. Jesus, esse surpreendente Jesus da Bíblia, é o Jesus que salva os que o invocam no seu nome. Olha o verso de número 31. O Pedro estava morrendo afogado, porque ele saiu do barco, foi ao encontro de Jesus, e de repente ele ficou com medo, o vento bateu nele também, e ele começou a me salva, Senhor! Né? E eu fico pensando assim, de Jesus fazendo assim, né? Eu tentei inventar aqui, né? Não deu certo, mas tá bom, né? Mas ele falando assim, né? Eita, homem, de uma fé fraca, mas agarrou pelos cabelos, sobe. Mas morreu hoje não. Hoje não. Né? Pedro, ele viu a morte. E ele pede para o Senhor, salva-me, Senhor. Você viu aí, no verso 30? Dá uma olhada aí na Bíblia. Pedro estava morrendo. E ele grita, Senhor, salva-me. E diz aqui que ele gritou. A gente gosta de ler assim, né? Gritou, Senhor, salva-me. Você acredita que foi assim mesmo? Ele esgoelou diante da morte, né? Senhor, salva-me. Foi muito pior do que isso. Eu sou meio fraco. Mas aí diz o texto que imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E essa pergunta, né, meus irmãos, ela não é só para o Pedro, é para nós. Porque Jesus, ele sempre salva os que invocam o seu nome. Por que a gente duvida? Nós só estamos aqui porque ontem nós somos livres. E por que a gente acha que amanhã nós não seremos livres e hoje nós não seremos atendidos pelo Senhor? Por que nós ficamos tão instáveis? Olha, meus irmãos, eu não estou pregando aqui nenhum ato de heroísmo. Eu também tenho minhas dores. Tenho minhas inquietações. Não pretendo ser o pastor, né, que fica olhando, homens de pequena fé, né? Que é isso? Não entra uma encravada, fica aí, né, com mimimi. Não é assim não. Imagina, cada um no seu tempo, cada um com a sua dor. Deus conhece. Ele nos salva. Ele nos salva no sentido de tirar-nos das circunstâncias que nos oprimem. Situações da vida. Emocionais, circunstanciais, materiais, financeiras, relacionais, de todas as ordens. O Senhor nos salva. Ele nos salva também em termos espirituais, dando-nos a vida eterna. Jesus é o Deus Todo-Poderoso, que no ato de instante salva o pecador que o invoca. Pedro estava numa circunstância e ele saiu vivo de lá porque ele invocou o nome do Senhor. Ele pediu. Mas Deus ia deixar ele morrer? A gente é que decide o caminho que quer, né? Onde é que a gente vai buscar, né? Naquele momento, imediatamente, Jesus os salvou. Glória a Deus. O Senhor tem a salvação para nós no sentido da nossa espiritualidade, porque o nosso Deus, ele tem prometido para nós nada menos do que a vida eterna. E glória a Deus por isso. Amém? Jesus sempre salva os que invocam o seu nome. E por fim, no verso de número 34, esse surpreendente Jesus da Bíblia é esse que sempre ajuda-nos a completar a travessia. Olha o verso de número 34.
E tendo feito a travessia, chegaram à terra de Genezaré. Aleluia! É Ele que nos ajuda a completar a estrada que Ele nos colocou nela. Glória a Deus! Nós só precisamos estar constantes e totalmente dependentes do Senhor. Eles não pararam nas ondas, não pararam no vento, não pararam naquela embarcação que podia ser precária. Eles atravessaram e chegaram ao seu destino. Assim eu vejo que nós também, em nossa jornada, nós chegaremos ao nosso destino, completaremos o nosso tempo de vida, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Nenhum de nós sabe quanto tempo tem em cima da terra. Deus sabe. Cabe-nos apenas nos lançar nas mãos do Senhor e confiar para completarmos bem a travessia que está proposta para nós, em mares revoltosos, em ventos contrários, em situações adversas, por desertos, por montanhas, por vales, por todos os lugares por onde Deus nos colocar. Os discípulos chegaram do outro lado, nós chegaremos também. Amém. Amém? É Jesus quem nos ajuda, é Ele que nos fortalece, não é outro, é o Senhor. E eu termino dizendo aos irmãos, o Jesus da Bíblia, esse das Escrituras, sempre nos impressiona com sua presença acolhedora e salvadora. Se tem alguém que sabe nos receber, é Jesus. Nos abraça em alegria, nos abraça na tristeza, nos abraça quando estamos saudáveis, enfermos, Ele nos abraça. Ele é acolhedor e é o Salvador. Nessa noite, nós vimos Jesus seguindo em direção aos seus discípulos. Ele pisa nas ondas, ondas que ameaçavam os seus, que batiam contra o barco, um vento contrário. Ele salvou Pedro da morte, porque Pedro falou, salva-me, Senhor, e ajudou os seus discípulos a atravessar aquele mar. E eles chegaram seguros e com vida. E aí eu deixo aqui para os irmãos, o que pode nos impedir de crer que Jesus pode fazer o mesmo por nós? Se não somente o nosso vacilo. Somente o nosso vacilo é que pode nos impedir de crer, porque é o nosso Deus, Ele continua o mesmo. O autor de Hebreus, no capítulo 13, ele diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem e... ontem, hoje, eternamente, sempre Jesus, aleluia, do jeito apresentado nas Escrituras. Revigora a tua fé nessa noite, restaura a tua jornada, olha para o Senhor, porque Ele olha por você. Sinaliza para Ele, porque Ele te quer no reino dEle, nos braços e no caminho que Ele propôs a você. Eu creio. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos, quem nos acompanhou até aqui. Nesse momento nós vamos orar. Baixa a sua cabeça, fecha o seu olho. Se estás vivendo um momento turbulento, mar revoltoso e vento contrário, se as tuas emoções não estão no equilíbrio que deveriam estar, se você se sente oprimido, esquecido, abandonado pelo Senhor, se a tua fé vacila, volte-se para Jesus nessa noite. Apenas imita Pedro e diga, Senhor, salva-me. Ainda que Ele lance a nossa incredulidade em nossa face, dizendo, por que duvidaste, homem de pequena fé? Nós estaremos gratos, porque por Ele seremos socorridos. Amém. Não há causa demasiadamente difícil para o Senhor. Impossível é uma palavra que não existe no dicionário de Deus. Ele pode todas as coisas e pode muito mais do que aquilo que pensamos ou daquilo que pedimos, imaginamos, como Paulo escreve aos Efésios. Assim eu oro sobre a vida dos irmãos. Senhor Deus, muitas vezes nos sentimos como os discípulos nesse barco, vivendo em alto mar, numa situação de instabilidade. Talvez alguém que me ouve agora esteja assim. Como o Senhor foi na direção dos seus, vem na direção dos meus irmãos, vem, Deus, na nossa direção e salva-nos.
Abre as janelas do céu, dai-nos da tua provisão, não nos deixe faltar o ânimo, a coragem, a ousadia que é bem apropriado àqueles que te servem, seguem ao Senhor. Abençoa os nossos irmãos nas suas casas, aqui na igreja. Senhor Deus, os nossos irmãos que estão enfrentando enfermidades, que estão, Senhor, no atendimento médico nesse momento, olha por eles e faz a tua obra. Assim eu oro, abençoo e declaro em nome da igreja: nós cremos no Senhor. Ó Senhor Jesus, nós cremos em tudo que a tua palavra diz sobre o Senhor e nós aceitamos todo o seu cuidado sobre a nossa vida. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos deixando os irmãos que nos acompanharam pela internet por aqui, e os irmãos que estão aqui, nós vamos um pouco mais ainda para finalizar essa noite de intercessão e oração. Deus abençoe os irmãos de lá